Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios a técnica em segurança do trabalho, Fabiane Ribeiro. Fabiane, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Fabiane, hoje se fala muito em acidente de trabalho, mas o que seria um acidente de trabalho? Acidente de trabalho a gente entende que é toda e qualquer situação que aconteça que vai trazer um prejuízo tanto para o funcionário quanto para a empresa. Então tem alguns, infelizmente que acontece alguns acidentes que trazem lesão para o funcionário. Isso daí a gente caracteriza como um acidente de trabalho para o funcionário e traz algum prejuízo para ele. O que resulta normalmente em um acidente no trabalho? É atenção, um descuido? Então, maior parte das vezes é a falta de atenção no ambiente de trabalho. A gente costuma dizer falta de percepção de risco. Então, entrei para trabalhar, o que pode me ocasionar um risco dentro desse ambiente de trabalho? Chama de ato inseguro, então atitudes, ações que temos e achamos que nunca vai dar em nada, Um simples descuido, muitas das vezes fazer um trabalho em altura, subir numa escada, passou de 2 metros, a gente sabe que tem que usar o cinto de segurança, não uso. Não usar o EPI, ou seja, um equipamento de proteção individual, protetor auricular, o capacete, que isso vai proteger a integridade do funcionário. Então, ele não usar isso daí, ele já está suscetível a sofrer um acidente de trabalho. A gente percebe que existe uma restrição grande em usar os equipamentos. Às vezes a pessoa fica incomodada com aquilo, prefere correr o risco ou acredita que isso não vai acontecer com ela. Então, é aquela coisa de que a gente costuma dizer que é autoconfiança. Então, imagina que eu vou ficar surdo se eu não usar o protetor auricular. Mas não é a curto prazo, a gente sabe que é a longo prazo. Mas o que vai acontecer? O EPI ele não vai proteger de você ter, digamos, um acidente de trabalho. Porém, ele protege na hora da lesão. A lesão ela fica menor na hora de que acontecer um acidente de trabalho. Hoje, o que é o principal acidente que vocês percebem? O que está relacionado? Você poderia falar que é destaque hoje? Uma parte do corpo, alguma coisa? Mãos, Então, as mãos a gente sente que é uma das maiores preocupações, em relação a acidentes. Porque a mão é uma parte do corpo que muitas das vezes nós não damos tantas atenções a ela. Então, um descuido que seja numa máquina, em qualquer lugar, você já tem um corte, você já tem uma lesão, você já tem uma amputação de membros, até mesmo de braço, e aí vai trazer um prejuízo para o funcionário muito grande. Seguido por? Como a mão, depois o que chama mão, mais e aí a gente já vem fraturas na cabeça, cortes, escoliações, olhos também, então é toda a parte do corpo, infelizmente, mas as mãos a gente sente que é uma coisa assim que está mais relacionada ao acidente. Existe as empresas trabalham para prevenção. Sim. Muitas vezes a pessoa não está concentrada no trabalho, isso ajuda? Então, tem que estar concentrado. É aquela coisa da percepção, então tem que desligar o automático. Todas as vezes que eu entro para trabalhar, eu tenho que desligar o meu automático de lá de fora. Então, meus problemas têm que ficar lá fora. A partir do momento que eu bati meu ponto, bati meu cartão, eu tenho que pensar no meu serviço. E tem uma coisa que atrapalha muito, a gente sabe disso, é o estresse. E relacionado também a um aparelho chamado celular, que todo mundo tem. Então, muitas das vezes eu recebo alguma notícia pelo celular, o estresse começa a comandar o meu corpo, eu não presto atenção e isso vai resultar em acidente. A gente tem várias estatísticas, que a maior parte dos acidentes acontecem por ato inseguro, então são 82%. Causados por estresse são 60%. Ou seja, a maioria dos acidentes, então, são de fatores externos. Externos. Muitas das vezes externos, então, relacionados à família, a dívidas, a problemas conjugais, então, em casa. Então, tem bastante. É bem relacionado lá fora. Existe uma fórmula de você conseguir se desligar, de você conseguir ficar só focado nesse trabalho e deixar de lado um pouquinho o problema com família, problema financeiro, até mesmo o celular? É difícil. Mas eu tenho que aprender a desligar, Eu tenho que aprender a ter a concentração naquele meu momento de trabalho. Assim como em qualquer outro lugar exige concentração, mas no meu trabalho eu tenho que estar focado. Porque a gente costuma dizer que o maior prejudicado no acidente, quem é? A própria pessoa que se acidentou. Porque depois ela não consegue uma recolocação no mercado. Quando ela consegue voltar ao ambiente de trabalho, ela tem que ser remanejada dentro do ambiente de trabalho, porque muitas das vezes a função que ela fazia, ela não pode mais fazer. Então eu tenho que prestar atenção realmente, focar no meu trabalho.
É difícil? É, mas eu preciso me concentrar. E o acidente pode trazer mais problemas para a vida dela ainda, né? Pode, porque é aquilo que eu te falei, né? Se ela for afastada da empresa, a gente sabe que ela vai ficar dependendo aí de um benefício que vem da nossa previdência. Esse benefício muitas das vezes demora para chegar. Quando chega, a gente sabe que ele vem reduzido. Então a pessoa ela se sente mesmo, tem aquele lado também da depressão, que a pessoa não vai conseguir mais fazer tudo aquilo que ela fazia antes, né? Então tem bastante problema sim. Tá certo, Fabiane. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. Conversamos hoje com a técnica em segurança do trabalho, Fabiane Ribeiro.